Após Ribeirão regredir de fase no Plano São Paulo, entidades, deputados e um analista político repercutem o resultado. A notícia gerou um grande impacto na sociedade e suspeita de jogo político. A região de Ribeirão é a única que regrediu de fase no estado pela atualização do Plano São Paulo. E o principal motivo foi o número de casos de mortes e de internações. Para o deputado federal, a responsabilidade por esse resultado é da gestão pública. A Prefeitura de Ribeirão é responsável, sim. Não é possível que seja a única cidade que representa a macro-região do estado de São Paulo a única a regredir. Algo está sendo feito de muito errado. Nós observamos o governo federal investir em Ribeirão Preto. Já são mais de 100 milhões de investimentos federais que a cidade recebeu. Eu pergunto, cadê o dinheiro? Os ônibus continuam lotados. A disseminação em alta do vírus, muito pela falta de responsabilidade da Prefeitura e falta de liderança do prefeito. Falta de responsabilidade que outro representante da Câmara dos Deputados também atribui. Os governadores são responsáveis por isso, eles têm que ser responsabilizados por isso, pelo esse estrago todo que está sendo feito, né? E inclusive pelas mortes, que não precisavam acontecer, pelo isolamento das pessoas, né? Então, eu acho que nós temos que ter uma visão mais clara dessa questão aí, discutir, tragam os dados. Inventam, não, tem uma pesquisa aqui, aí cadê a pesquisa? Não aparece a pesquisa. Então, eu acho que a pressão que vocês têm que fazer é política, porque a decisão está sendo política, não tem nada de ciência nisso aí. A ADESG, que é um centro de estudos que debate políticas públicas, avalia esse cenário todo. Para o coordenador, no Plano São Paulo são usados indicadores instáveis para a tomada de decisões. E isso é negativo para a cidade, porque há dificuldade de se saber quando realmente ocorreram as mortes e quando houve o registro dos óbitos. Pode ser que os números contabilizados tenham sido de meses passados. Outro ponto questionado é a maneira do município administrar o controle da doença. A quarentena ela deve servir de espaço e foram 6 meses para isso. Para quê? Para que o poder público tenha tempo para equipar o sistema de saúde, aumentar a disponibilidade de leitos. Basicamente isso. Agora, de se questionar por que em 6 meses não foi possível que se aumentasse a disponibilidade de leitos ou se pensasse em políticas públicas que pudessem prover o sistema de saúde para, no momento desse, de retomada, que a cidade não fosse atingida por decisões desse tipo como a do governo do estado de São Paulo. Ontem, o prefeito Duarte Nogueira publicou nas redes sociais que foi procurado pelo responsável pela coordenação do Plano São Paulo, do governo estadual, sobre o pedido dele para rever os números que levaram a cidade a regredir de fase. Durante o sábado, me ligou por telefone o doutor José Osmar Medina, coordenador do Comitê Técnico de Contingência do Covid-19 para o Estado de São Paulo e, portanto, responsável pela coordenação do Plano São Paulo, dizendo que entendeu pertinente, coerente, a pedido de Ribeirão Preto para a revisão da decisão anunciada na sexta-feira de que a cidade e a região de Ribeirão Preto deveria ficar na fase alaranjada e não se manter na fase amarela. Ele entendeu que os nossos argumentos são muito positivos, contundentes, coerentes. Eu só espero que isso não tenha sido jogo de cena e que isso, de fato, esse susto que os comerciantes, toda a população levou desse possível fechamento novamente do comércio em Ribeirão Preto, não seja real. Né? A gente entende que houve um pouco de politicagem nesse sentido, já que o peso do Plano São Paulo das mortes, como foi colocado, ele tem apenas peso 1. E um dos principais argumentos da Prefeitura de Ribeirão para o governo de São Paulo rever os números é a letalidade mensal por casos de Covid. Dos contaminados na cidade, 1,6% morreram no mês de agosto, enquanto que em julho foram 2,7%. Isso significa que a cada 100 mil habitantes, 12,9% morreram da doença, enquanto que no mês de julho foram 33,1%, uma queda significativa. Antes da última avaliação do Plano São Paulo, era a ocupação dos leitos o fator determinante para o município avançar ou regredir de fase. O prefeito, nós já tínhamos perdido os leitos aqui na cidade, ou seja, se ele tivesse recebido alguma sinalização do governo do estado de que poderia ir para o plano laranja de fato, talvez ele não tivesse reduzido os números de leito.
Então, a população, o sentimento da população é esse, né? Ainda mais sendo uma prefeitura governada pelo mesmo partido que governa o estado de São Paulo, né? E se isso for, né, de fato, uma politicagem feita entre o governo, prefeitura, uma hora aparece. A verdade sempre aparece. E o prefeito agora, depois de muito tempo, diz que vai peitar o governador. Prefeito, por que não peitou antes? Por que só agora? Será que é porque nós estamos nos aproximando do período eleitoral? Não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. Ribeirão não aguenta mais essa politicagem em meio à pandemia. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Ribeirão, informou que espera com prudência a decisão a ser tomada pela Prefeitura. E a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão disse que mantém a luta constante em defesa do setor empresarial junto ao poder público e com campanhas de conscientização, oferecendo informação de qualidade a toda a sociedade.